Salve, salve, galerinha! Eu sou o professor Alex e nós vamos então adentrar a nossa quarta aula sobre ética dentro de uma perspectiva da Idade Média, sobretudo a partir dos pensadores Aquino e Pedro Abelardo. Nesse momento, então, nós já entramos, nessa nossa quarta aula, nós já estamos conversando sobre o Pedro Abelardo, esse pensador da Idade Média, escolástico, lembra? Junção de fé e razão, que busca questionar sobre como nós avaliamos as ações como corretas ou erradas. O que deve ser julgado, o que deve ser avaliado. E ele já nos deu um processo. Avalie a intenção. A ação por si só, ela não vai te dar um respaldo, não vai te dar uma ideia própria do que seja certo ou errado. Então, nesse momento, nós vamos conversar sobre a ideia de pecado e vício por Pedro Abelardo. Pecado, vício, percebam que essas palavras, elas estão, virtudes, essas palavras elas estão ligadas a um contexto religioso. Por quê, professor, se você está trabalhando com filosofia? Porque a Idade Média é um período onde a religião ela começa a ganhar uma força muito grande. O avanço do cristianismo, as ideias do cristianismo começam então a florescer, a surgir e a aparecer de modo mais forte nesse tempo. É por isso que praticamente toda a filosofia ela é destinada a um estudo mais aprofundado da perspectiva cristã. Tá? Inclusive, a filosofia ela é entendida nesse tempo como serva da teologia. Tá? Algumas perguntinhas. Podem olhar aqui para a nossa tela e a gente pode começar a se questionar e aprofundar o nosso tema. Então, olhem para essas perguntas que eu vou conversando com vocês enquanto algumas imagens elas vão aparecendo. Você sabe o que é um vício? Você consegue me definir o que é um vício? Se você não sabe, procura, pesquisa. Vai aí no seu celular, no seu computador e pesquisa sobre o sentido da palavra vício. Se você já sabe, você conhece uma pessoa que tem vício? Uma pergunta pior ainda, mais filosófica e pior para a gente questionar. Você tem algum vício? Ou seja, você tem uma vontade da qual você não consegue se controlar, porque vício é isso. É uma vontade que você não controla. É algo que tem dentro de você uma coisa tão instintiva que você não tem controle. Muitas vezes, quando a gente fala em vício, logo vem à nossa mente as pessoas que têm o hábito, o vício de fumar. Sim, fumo é um vício. Ou seja, é uma vontade incontrolável. Por isso que quando as pessoas tentam parar com esse vício é tão difícil. Porque é um desejo, o nosso corpo, o nosso físico, não é nem tanto o nosso espiritual, não é nem tanto o nosso emocional. Claro que tudo isso se soma, mas o nosso corpo começa a sentir necessidade das substâncias que estão contidas no próprio cigarro. Mentira é um vício. Pessoas que estão habituadas a mentir e não conseguem controlar. Ela não consegue entrar numa conversa sem que não faça o uso da mentira. A bebida pode ser um vício, uma vontade incontrolável de fazer o uso dessa substância. É legal para a gente depois lembrar do Aristóteles também, como a gente não consegue mediar essas coisas. Geralmente esses são os mais comuns, mas tem surgido no nosso meio, alguns sociólogos, psicólogos, filósofos, até teólogos, têm refletido sobre esse novo vício. Olhem lá, o vício em equipamentos eletrônicos, o acesso ao celular. Repare, tente um dia contar quantas vezes você retira o seu celular do bolso. Quantas vezes você já pegou para olhar o horário no seu celular e quando fecha o seu celular e guarda ele no bolso, você já não lembra mais que horas eram? Ou seja, nós temos sim vícios, vontades que nós não conseguimos controlar e que acabam nos dominando. Então, dentro desse contexto, nós nos inserimos dentro do pensamento do Pedro Abelardo e ele vai concordar conosco que o pecado, a ideia de vício e pecado está justamente dentro desse contexto. Não conseguir controlar a nossa própria vontade. Não conseguir controlar a nós mesmos. E ele vai dizer, isso é nocivo à nossa própria saúde. Isso é nocivo para nós mesmos. Isso é nocivo para a nossa alma. E na Idade Média, quando você faz mal à nossa alma,
você se afasta de Deus. Porque a nossa alma é um presente divino que precisa ser cuidado, que precisa ser zelado. Vamos lá. A ideia de vício e pecado, em Pedro Abelardo, são ideias bem diferentes. Tá? O que ele vai dizer? O vício é uma vontade que predispõe ao pecado, ou seja, ela é o início de um pecado. Tá? Isso é vício. Então ela faz com que aceitemos aquilo que não deve ser aceito. Ela é esse movimento, ela é esse primeiro passo para que o pecado possa surgir. E ela é condutora do pecado. Ou seja, o vício é aquele que conduz ao pecado. Mais importante da gente salientar, o vício ainda não é pecado. O vício, ele não é o pecado, ele é algo que pode ser que torne o pecado possível, mas ainda não é. Então é importante a gente já recordar aqui dessa ideia de nocividade à saúde. Tá? Então, já que o vício, ele predispõe, ele ainda não é o pecado, ou seja, ele é aquilo que prepara o preceito ali do pecado. E que pode ter o nosso consentimento ou não. Lembre da ideia de livre-arbítrio, lembrem-se da ideia de liberdade que Deus nos dá. Estou falando de Deus dentro de uma aula de filosofia assim. Lembrem-se do pensamento da Idade Média, é um pensamento teocêntrico. Se o vício predispõe, se o vício nos leva, se o vício conduz, mas ainda não é ação, o pecado seria a prática do vício. Ou seja, quando que as coisas elas se tornam pecaminosas? Quando o meu vício se torna uma prática. Por exemplo, se mentir é um vício, quando que se torna pecado? Quando eu minto. Se de repente, se falar mal dos outros é considerado um vício, quando que se torna pecado? Quando eu falo. E é aí que vai começar o pensamento do Pedro Abelardo a surgir. Lembra que a gente falava que a gente não deve julgar a ação, mas a intenção? É a mesma coisa. Ele vai dizer, nós não devemos julgar o vício, mas o pecado. Então ele está dentro desse processo. Ó. Ele vai dizer o seguinte, ninguém comete pecado enquanto for só pensamento e vontade. Ou seja, o vício é pensamento e vontade. Mas apenas quando permitimos que esse nosso pensamento, que essa nossa vontade, ela se torne uma realização. No fundo, o vício ainda não é pecado. O que é o pecado é quando esse vício ele se torna algo prático. Vamos dar uma olhadinha aí e a gente pode examinar. Por exemplo, o que seria pecado? Imagina que você já jantou. Você já tomou o café da manhã, você já almoçou. Você está saciado, muito saciado. Você não tem mais fome, já comeu o suficiente. Só que aí você passa por um belo prato de doces ou por um alimento que você gosta muito, tá? E surge então aquele desejo incontrolável de se alimentar de novo. Aquele desejo incontrolável que você não consegue mais suportar e que você quer comer aquele doce ou comer aquele prato que você gosta, mas o seu corpo já não necessita mais daquilo. Você está bem alimentado. O que o Abelardo vai falar? Esse vício, essa vontade, esse pensamento, ela ainda não é pecado. O que seria o pecado? Você chegar e se alimentar daquele alimento, mesmo não precisando mais dele. Então perceba que existe uma diferença muito grande. E daí a gente pode refletir. Coloquei aqui na imagem para vocês, coloquei os 10 mandamentos, não em virtude de catequização, mas porque a gente fala de uma filosofia da Idade Média e nós temos que recorrer à religião. Então, reflita, quais são os pecados que temos cometido? E a gente pode dar uma olhadinha, por exemplo, não matar. Vamos usar o pensamento do Pedro Abelardo, o não matar. Vício, você pode ter um pensamento de querer matar outra pessoa. Só que ele vai dizer, isso não é pecado. Agora, quando você faz, aí se torna pecado. Enquanto for vício, enquanto for pensamento, enquanto for algo que você só está refletindo e pensando, você não pode ser condenado por isso. Você só é condenado quando, de fato, você pratica aquela vontade, aquele vício. Então nós temos ali vários mandamentos, como não cobiçar, não dar falso testemunho. Então, desejo mentir, né? Tirei uma nota baixa, veio um desejo muito grande de falar para minha mãe, para meu pai, vovó, que eu tirei uma nota boa. Enquanto isso for só vontade, você não comete um pecado.
comete-se pecado quando você faz a coisa acontecer. Ou seja, reparem que o proceder ético do Pedro Abelardo é justamente esse. Saiba diferenciar ação de intenção e saiba diferenciar vício de pecado. Não julgue a ação, julgue a intenção. Não deve ser condenado pelo vício, mas pela prática do vício. Para que a gente possa se integrar, se entender melhor dentro desse nosso contexto, estou deixando para vocês, primeira tarefa, revise a matéria. Nós passamos pelo pensamento do Tomás de Aquino e de Pedro Abelardo. São pensamentos muito profundos, onde eu conceituei algumas situações que nos são importantes. Mas para que você avance nesse estudo, é importante que você faça esse processo de estudo por si só, um estudo de autonomia, em que você vai revisar a matéria usando, é claro, o seu material. Depois, estude uma relação de conceitos, da página 426, muito bem feita, por sinal. Essa relação de conceitos ela ajuda a organizar o nosso pensamento e a acessar a nossa plataforma para que a gente possa se inteirar mais dos assuntos que estão à nossa volta. Pessoal, gostaria de agradecer. Bons estudos, um bom trabalho e até mais.